Se você quer passar mais tempo no gráfico, ok, sem problema algum. Aconselho? Não. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática, e no vídeo de hoje, na aula de hoje, eu vou mostrar para você como operar, como descobrir os 10 melhores pontos de entrada para operar no mercado. Você vai entender como operar no mercado financeiro da melhor forma possível, sendo que a melhor forma disso é você saber quando comprar e quando vender as ações. Muitas pessoas têm dúvida de quando comprar uma ação, quando vender um ativo no mercado financeiro, e essa dúvida vai ser sanada hoje ao longo desse vídeo. Então não perca, fica até o final aí, que são dicas importantíssimas aí para você ganhar dinheiro no mercado financeiro. E como no canal aqui eu ensino você a operar no mercado financeiro com mais assertividade, com os filtros necessários, aplicando o método correto, trabalhando com as estruturas corretas no mercado, para ganhar mais de 10% por operação no mercado financeiro. Né? É muito importante você seguir essas dicas, é muito importante você seguir um método que tem assertividade comprovada, em que foi feito backtests necessários para que você tenha o estudo necessário para você operar com muito mais tranquilidade. Então você não precisa descobrir uma nova técnica ou passar anos testando uma nova técnica. Tudo que eu ensino aqui no canal foi testado ao longo do tempo, foi feito todos os testes necessários para que você tenha a assertividade necessária para ganhar dinheiro no mercado. Tá? Então, ao longo desse vídeo aqui, você vai aprender as 10 melhores entradas para comprar e vender essas ações, qualquer ativo, tanto no mercado brasileiro e no mercado americano. São pontos importantíssimos aí. Você como trader, você como investidor, tem que saber quando comprar uma ação. Né? Porque, como dizem por aí, a ação está caindo muito, a ação está em tendência de queda, está ficando barata demais. Não é isso. A ação está barata demais. Ela só está contra a tendência, ela está em tendência de queda. E se você comprar uma ação que está em tendência de queda, o que pode acontecer, a probabilidade disso acontecer, é que você perca dinheiro no mercado, porque você está indo contra a tendência, você está indo contra a probabilidade. E o que eu vou ensinar aqui a vocês são os melhores pontos de entrada aproveitando a tendência, pagar mais barato em uma ação aproveitando essa tendência no mercado financeiro, tá? Tanto a tendência de alta quanto a tendência de baixa. Bom, vamos aqui para o nosso gráfico para você identificar, eu vou ensinar aqui para vocês, como operar com essas estruturas que eu vou ensinar agora para vocês. Tá? Bom, a primeira estrutura a ser ensinada, você já deve ter ouvido falar por aí, é o morro duplo. Tá? É um morro duplo. Mas tem algumas dicas muito importantes para trabalhar esse morro duplo. O que é um morro duplo? É quando acontece essa impulsão aqui no gráfico, que está em verde, o gráfico subiu muito, está em uma linhazinha verde, mas, só para você ter uma ideia, o que acontece com essa linha verde? É isso aqui, tá? São esses vai e vens aqui, impulsão, retração, isso daqui representa essa linha verde. Tá? Isso aqui é o gráfico do ativo. Então, com essa impulsão, pode ser formado uma estrutura de reversão no mercado em que você consegue identificar o ponto de entrada para trabalhar essa reversão. Se um preço subiu muito nessa ação, você consegue identificar um ponto em que ele pode reverter a tendência. Nessa reversão de tendência, vai fazer uma próxima estrutura na qual você pode operar vendido ou operar comprado, se a ação estiver em tendência de queda, para ganhar dinheiro aproveitando essa reversão de tendência, mas ela precisa de algumas confirmações que eu já vou mostrar para você. Mas vamos aqui o passo a passo para trabalhar esse morro duplo. Primeiro tem essa impulsão em verde, correto? Tem uma pequena retração em vermelho, o que muitas pessoas acham que só porque recuou um pouquinho já é a hora de vender a ação. Não é assim. Tem essa pequena impulsão, essa pequena retração, logo depois tem a impulsão novamente, sendo que essa impulsão não vai ultrapassar, esse topo aqui não vai ultrapassar esse topo anterior, e se ultrapassar, vai ultrapassar com um candle diário com uma pequena vela. Tá com uma pequena velinha, vai deixar uma pequena sombra. Com essa vela vai deixar uma pequena sombra nesse topo. No máximo vai ultrapassar com isso. A partir desse momento aqui, que ele não ultrapassou, e que mesmo assim se ultrapassou com uma sombra pequenininha, ele pode cair novamente. Né? Ele pode cair aqui novamente.
Então aqui formou um morro duplo, na qual isso aqui se transformou numa resistência para alta, e logo aqui embaixo se transformou num suporte para baixo. Tá? O preço aqui embaixo está sendo suportado. Então a partir desse momento aqui, em que forma esse suporte aqui, o preço da ação pode continuar caindo, rompe o suporte. É hora de entrar? Não. Você precisa de uma confirmação dessa reversão de tendência. É isso aqui. O gráfico vai testar novamente o que era um suporte, vai transformar numa resistência do preço, e logo depois ele rejeita a resistência e volta a cair, rompendo esse novo suporte aqui. Então, a partir desse momento aqui, é um excelente ponto de entrada com uma assertividade muito maior, com uma probabilidade de acerto muito maior. E quando forma essa estrutura aqui, do morro duplo, você pode fazer também uma projeção de alvo. Qual é a projeção de alvo dela? Do mesmo tamanho dessa estrutura do morro duplo. Aí você projeta essa estrutura aqui para baixo. Então, a partir daqui, eu tenho um novo alvo na operação. Então, conforme eu fiz a minha entrada bem aqui em cima, o trade vai andando. Eu consigo agendar o meu alvo aqui embaixo, deixo agendado. Lembrando que isso aqui é muito importante trabalhar com no tempo gráfico diário. É o tempo gráfico diário que vai mostrar para vocês as principais estruturas para trabalhar no mercado financeiro. É com o tempo gráfico diário que aparece as melhores entradas, inclusive também as maiores operações. Tá? Tempo gráfico diário é excelente para trabalhar no curto prazo no mercado de ações, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado americano. Com um alvo traçado aqui, você pode deixar agendado e aqui você tem o lucro na sua operação. Com esse lucro na operação, tudo agendadinho aqui, você põe o dinheiro no bolso sem precisar passar horas aí na frente do gráfico, principalmente todos os dias, deixando de fazer muitas outras coisas, inclusive ter uma nova fonte de renda, porque você tem que ficar ali no mercado olhando o gráfico. Não precisa disso. No swing trade o bom é isso, que você tem a liberdade de rotina para conquistar aí a sua liberdade financeira. Então, com isso daqui, com essa entrada e com esse alvo traçado, você consegue ter mais de 10% de rentabilidade em uma operação. Porque na probabilidade, trabalhando com tempo gráfico diário, com essa estrutura sendo formada no tempo gráfico diário, a probabilidade é que o seu alvo seja maior que o 10%. Ariel, mas se essa estrutura aqui não tiver 10%, se essa estrutura aqui, vou colocar aqui em azul para vocês verem melhor. Se essa estrutura aqui não tiver 10%, eu não puder projetar o meu alvo também a 10%, não entre na operação. É simples, porque não vai valer a pena você entrar numa operação em que o seu alvo de ganho não seja acima de 10%. Tá? E o stop é acima dessa estrutura? Não, negativo. Você não tem que colocar o stop acima de toda essa estrutura, mas você pode colocar o seu stop em uma estrutura de confirmação, que é essa estrutura bem aqui. Nessa estrutura de confirmação em que testou essa resistência aqui embaixo, você consegue um stop pequeno com um alvo muito maior. Então assim você consegue fechar aí o final do mês, o final da semana, o final do semestre com um ganho muito bom. E se você tiver alguma operação perdedora, a sua perda vai ser bem pequenininha. Tá? Então, conforme você vai fazendo muitas outras operações, conforme você vai agendando as outras operações, eu aconselho aqui você operar com pelo menos 3 ações. É um conselho, tá? Mas você, se estiver iniciando ou não e vai operar com pouco dinheiro, você pode ter uma liberdade aí de operar com uma açãozinha só para ver como é que é, para você não ir testando, tá? Não é para você testar com o seu dinheiro, mas para você já ir treinando essas técnicas aqui que eu estou ensinando para você. Tá? São técnicas comprovadas, são técnicas extremamente assertivas, em que você com certeza aí vai ter ganhos muito bons, os seus ganhos aí vão ser excelentes nas suas operações. Tá? Então aqui você já aprendeu a entrar na operação, aprendeu a colocar o seu stop com um stop muito melhor, aprendeu a trabalhar com a probabilidade ao seu favor e a traçar alvo em uma única operação.
Tá? Assim você consegue excelente rentabilidade. Se você colocar aqui no gráfico, pode ser que seja um pouco mais difícil verificar, mas isso é só porque você não está treinando todos os dias ali. Não é treinar para operar, é só você colocar o lado esquerdo do gráfico, o gráfico parado mesmo, circula esses padrões no gráfico. Tá? Sempre tem esses padrões no gráfico. Se tiver com alguma dificuldade em encontrar esses padrões no gráfico semanal, gráfico diário, pode ir lá no gráfico de 60 minutos, que é muito bom para operar o swing trade, e você vai encontrar, por exemplo, nesse momento aqui. Nesse momento eu tenho um morro duplo. Bem aqui, ó. Eu tenho a impulsão, retração, impulsão, com o topo anterior que não ultrapassou, aliás, com esse topo aqui que não ultrapassou o topo anterior, e logo depois eu tenho a minha confirmação aqui. Tenho a minha confirmação. E aqui eu tenho o alvo da minha operação, que é o quê? O mesmo tamanho do morro duplo. Então aqui eu tenho o gráfico me informando tudo isso aqui. Tá? Tudo isso aqui, toda essa confusão que você acha, quem está iniciando o mercado acha que isso aqui é uma confusão. Não é, tá? Isso aqui é só treino. Quanto mais tempo você passar olhando no gráfico, mais fácil vai ficando a sua análise. E se você tiver com muita dificuldade, é o que eu aconselho. Você vai traçar uma linha, traça uma linhazinha nessas estruturas aqui que vai se tornar muito mais fácil. Tá? É assim que eu treinava, é assim que eu treinava para verificar as principais estruturas do mercado para estar aqui ensinando para você. Tá? Isso aí já tem anos operando e com anos de assertividade no mercado, que eu quero que você tenha a mesma assertividade no mercado. Então, dessa maneira aqui, ó, com uma única estrutura, você consegue excelente rentabilidade operando isso aqui. Vamos para uma outra... já esquecendo. Isso aqui para uma reversão de tendência de alta para baixa, tá? Agora, de uma reversão de baixa para alta, a mesma coisa. Tem a impulsão, retração, impulsão novamente, não rompendo o topo ou fundo anterior, e logo depois eu tenho novamente essa estrutura aqui. Assim que rompe isso aqui, forma a pequena estrutura de força, que é essa estrutura aqui, ó, ele testa novamente, ele rompe esse morro duplo, testa esse suporte aqui, né, que era uma resistência até ser rompida, testa o suporte, suportou esse gráfico, volta a subir. A partir daqui é o momento de você comprar a sua ação, não é no momento em que rompe aqui, tá? É no momento em que rompe, em que forma essa estrutura e rompe a estrutura de força. Por que isso? Porque você tem a maior probabilidade de ganhar no mercado financeiro. Agora, quando você opera somente com esse primeiro rompimento aqui, você pode até ganhar mais quando acertar, mas aí a sua taxa de acerto vai ser muito menor, que não confirmou ainda a reversão de tendência. A reversão de tendência é confirmada assim que rompe a estrutura de força depois do primeiro rompimento, e sem contar que se você entrar aqui nisso daqui, nesse rompimento do morro duplo, o seu stop vai ser muito caro. O seu stop vai ser do tamanho da estrutura. Tá? Então, com isso, você vai ter uma perda financeira muito maior se tiver um stop. Então, não vale a pena acontecer isso. Tá? Então, aqui rompeu essa estrutura de força. Qual o alvo da operação? Vou colocar de verde aqui. O alvo da operação vai ser do tamanho dessa estrutura aqui. Tá? O stop da operação, o stop aqui embaixo. Né? Não é esse stop aqui. Se você esperou a confirmação, não é esse stop. O tamanho da estrutura é essa estrutura formada aqui, vai ser projetada para cá e vai ser o seu alvo na operação. Tá? Vai ser o seu alvo na operação. Eu sou obrigado a sair nesse alvo? Não, você pode não deixar agendado o seu alvo. Eu aconselho você a agendar, porque já vai bater no seu alvo ali e você não precisa ficar entrando toda hora, todos os dias no seu computador, no seu celular para fazer a venda da ação. Até porque isso pode atrapalhar, tá? Você pode ficar ansioso, às vezes está dando 2, 3, 5% de ganho e você já quer encerrar a operação que pode te dar 20, 30, 40, 50% de ganho. Já passei por isso no passado, não quero que você passe por isso. Então, não vale a pena ficar todos os dias olhando o celular para sair ou entrar da operação. Pelo contrário, deixa agendado. É a melhor coisa que você faz, que você já deixa várias operações agendadas, porque isso, o que pode acontecer? Ele pode simplesmente
sair, romper toda essa estrutura, o alvo da sua estrutura, e continuar subindo. Né? Ele pode continuar subindo, pode começar a ir para a sua tendência de alta. Então você tem pode ter um ganho aí muito maior nas suas operações. Então, eu aconselho deixar agendado, porque você consegue ir operar mais vezes, mas também se você não deixar agendado, você também pode ter um ganho muito maior nessas operações. Eu prefiro ter a liberdade de rotina e ganhar dinheiro do mercado, então eu prefiro deixar agendado. Tá? Eu quero os dois. Quero a liberdade de rotina e ganhar dinheiro no mercado, e assim eu conquistei a liberdade financeira. Então, eu aconselho você fazer isso, é o que deu certo para mim. Mas você pode também não fazer. Isso é uma escolha sua. Se você quer passar mais tempo no gráfico, ok, sem problema algum. Aconselho? Não. Tá? Você tem que operar para ganhar dinheiro no mercado financeiro. Você não tem que se tornar um escravo do gráfico ali para ficar todos os dias olhando no gráfico. Tem um porquê isso. No swing trade, uma vez na semana você analisa o gráfico das suas ações e agenda ali a compra, agenda a venda com esses pontos de compra e alvos que eu estou ensinando aqui para você. Tá? Vamos para uma outra estrutura, que é o ombro-cabeça-ombro. Essa estrutura aqui, ó. Você pode já ter ouvido falar nela, que é composta por essa impulsão. Tem uma impulsão no gráfico, tem uma pequena retração, tem a impulsão novamente. Essa impulsão, ela sempre tem que romper o topo anterior, e logo depois ela tem novamente uma queda. Essa queda não pode romper esse fundo anterior. Se romper, vai ser com um pequeno pavio de uma vela, de um candle. Tá? Só isso, não vai romper com vários candles para baixo aqui, formando uma nova tendência de baixo, ou uma queda aí feita por alguma notícia. E a partir daqui eu tenho uma nova impulsão. Tá? Essa nova impulsão aqui pode até mesmo ultrapassar esse topo anterior, tá? Mas esse topo aqui anterior não pode ser ultrapassado. Tá? Não pode ser ultrapassado. Então, aqui novamente tem uma queda no mercado. Formou aqui um suporte no gráfico. Quando forma esse suporte no gráfico, esse suporte aqui, ele tem que romper esse suporte para mostrar para mim que ele quer formar uma nova tendência de queda. Ele pode vir aqui, ó, romper o suporte. É hora de entrar? Não, lembra? Espera da confirmação. Essa confirmação é composta por uma região de força no gráfico. O gráfico vai querer testar esse suporte novamente, que vai transformar isso aqui numa resistência. Quando ele rejeita essa resistência aqui, volta a cair. Quando ele volta a cair, aí sim é o momento de você entrar na operação com stop pequeno. Né? O stop não é do tamanho dessa estrutura aqui, pelo contrário, é do tamanho dessa estrutura aqui ao lado. Com esse stop pequeno, você tem um alvo maior na operação. Como que eu traço esse alvo? Projetando essa estrutura aqui para baixo. Né? Projeto essa estrutura. A partir daqui eu posso agendo o alvo dessa operação, bem aqui, pronto, vou lá na boleta de compra e venda, deixo agendado o alvo nessa operação. Tá? Então aqui eu tenho uma nova estrutura, que também é uma estrutura de reversão de tendência, sendo que eu não opero achando o topo da ação, o topo do preço da ação ou o fundo do preço da ação. Pelo contrário, eu espero a reversão de tendência se confirmar. Confirmou essa reversão de tendência, que é com essa estrutura aqui, aí sim eu opero a favor da tendência, tá? Que é para a tendência de baixa. Tá? A partir desse momento aqui, você trabalha com muito mais assertividade no mercado, com alvos de ganhos acima de 10% por operação no mercado. Tá? Vamos para uma outra estrutura? Isso aqui também vale para reversão de compra, tá? Antes de passar para uma próxima estrutura, que é depois de uma forte tendência de queda, tem uma breve estrutura, um breve retorno para a tendência de alta novamente, não se cumpre, tem um rompimento do antigo suporte,
volta a subir, não rompendo o topo anterior, volta a cair, não rompendo isso aqui, mais importante, não rompendo a cabeça desse movimento que é o ombro, cabeça, ombro. Depois desse movimento, ele rompe esse suporte, aliás, ele rompe essa resistência aqui, formando a nossa estrutura de força, que é essa estrutura aqui. Essa estrutura aqui é a confirmação de tendência da ação. A partir desse momento, você tem essa confirmação. Tá? Então, se torna simples operar quando você tem o alvo correto, quando você tem estrutura correta para operar, quando você sabe quando comprar e quando vender a ação. Tá? É por isso que muitas pessoas perdem dinheiro no mercado. Porque não sabe quando comprar e quando vender. Simplesmente vai lá ver alguma notícia, ou ver alguma notícia boa referente à empresa, às vezes a notícia nem é boa e você interpretou como se fosse boa, compra a ação e continua a tendência de queda. Isso é comum acontecer. Isso só acontece porque você não sabe quando comprar ou quando vender uma ação. É por isso que acontece a perda no mercado financeiro. E principalmente as maiores perdas no mercado é quando você não aceita o seu stop, que é esse stopzinho aqui, um stop curto numa operação, só que você não quer aceitar. Aliás, você não aceita nem que o stop você não aceita, está errado no mercado. É isso que acontece. Você não aceita estar errado e você quer provar para o mercado que você está errado. O mercado está cagando para você. O mercado não se importa com você. O mercado vai seguir a tendência de alta, a tendência de baixa e vai seguir a lateralização. Né? Então você tem que operar a favor da tendência de alta, operar a favor da tendência de baixa e ficar longe da lateralização. É assim que se ganha dinheiro no mercado. Não é mostrar que você está certo para o mercado, para os amigos, para a família. Não é isso. Tá? Você tem que trabalhar corretamente é seguir na tendência com essas estruturas aqui. Você pode falar agora, Ariel, mas você está ensinando aqui a reversão de tendência. Você está identificando aqui a reversão de tendência, identificando as estruturas que mostram a reversão de tendência e vai trabalhar com a continuidade, com essa continuidade da tendência de alta, que é isso aqui, tá bom? Dessa forma você consegue comprar ação barata, aproveitando a tendência do ativo dessas ações. Vamos para uma outra ação, que é isso aqui, ó, que é uma estrutura pouco conhecida no mercado, mas tem uma rentabilidade excelente, que é esse aqui, ó, impulsão, tá? Que é a impulsão no mercado. Tem esse movimento aqui, que é a retração. Aí depois vai fazendo impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão, retração, afunilando esse canal aqui, afunilando este canal, até que nesse momento aqui, que é o momento em que ele rompe essa estrutura, rompe esse suporte, né, dentro desse preço aqui, dessa lateralização, rompe esse suporte, testa esse suporte, transforma numa resistência e volta a cair, e volta a cair. A partir desse momento aqui, você consegue entrar na operação, você entra na operação aqui vendido, coloca o stop nessa estrutura aqui, e aqui, nesse momento aqui, ó, isso daqui, essa enorme estrutura aqui, é a sua projeção de alvo. É a sua projeção de alvo. Do tamanho dessa estrutura aqui, você projeta o seu alvo na operação. Ou seja, com um stop bem curtinho, que é esse stop aqui, você consegue um alvo muito grande na operação, que é tudo isso aqui, trabalhando com um stop muito curto. Isso aqui você ganha dinheiro fácil no mercado. Isso aqui você ganha dinheiro fácil no mercado. É 100% das vezes que vai atingir o alvo da operação? Não, não é 100% das vezes. Não é 100% das vezes. Por isso que é importante você traçar o alvo. Traçou o alvo aqui, beleza, não chegou no alvo, o gráfico vai formar uma estrutura de reversão de tendência. O gráfico não vai subir e vai reverter de um ponto para outro do nada. Primeiro tem que haver uma reversão de tendência, como essas estruturas estou ensinando aqui para você. Mas enquanto não formar essas estruturas de reversão de tendência, pode continuar na operação ou até que atinja o seu stop. Tá? Conforme o trade vai andando, você pode ir movimentando o seu stop conforme o trade vai andando. Tá? Como que isso é feito? Por exemplo, se você pegar a ação sobe assim, né? Em pequenas escadinhas, correto? Se você coloca o stop abaixo da estrutura,
o stop fica abaixo dessas estruturas aqui. Não. Você pode trabalhar no rompimento sem problema algum, fundo de pivô, isso aí depende da sua técnica. Eu prefiro trabalhar com rompimento, eu acho mais assertivo, porque o tempo gráfico maior, que é o swing trade, quanto maior o tempo gráfico no swing trade, mais fortes são as estruturas, mais assertivas são as operações. Mas o stop aqui, você pode ir colocando abaixo dessa estrutura, correto? Conforme o trade vai andando, conforme a operação vai andando, você vai movimentando seu stop para cima. Você vai subindo com o seu stop, ou seja, se transforma num stop financeiro em que você teria uma pequena perda para um stop gain, na qual se o gráfico reverter do nada, o seu stop está acima do seu ponto de entrada. Então, quando o gráfico reverter, você sai da operação com lucro. Tá? É assim que se trabalha com stop gain. Você vai subindo o stop, trabalhando de acordo com as estruturas, vai colocando o stop abaixo dessas estruturas. E quando você trabalha com média móvel, tem um vídeo aqui no canal ensinando como trabalhar com média móvel, que eu utilizo em todas as operações, você transforma a sua operação com muito mais assertividade. Tem muito mais assertividade nas suas operações. Então é importante você trabalhar com média móvel. Média móvel de 20 períodos, média móvel de 50, média móvel de 100, de 200 períodos, que são excelentes aí para estar operando. Inclusive a média móvel de 9 períodos, que é o que eu ensino lá na turma do método 361, que eu ensino passo a passo para comprar e vender as ações com alvos traçados com Fibonacci, tá? É um método aí que eu ensino para quem está lá na turma fechada. Aqui no conteúdo gratuito eu ensino você todas as estratégias que tem no mercado financeiro, tá? Várias estratégias aí para que você possa ir montando a sua, para que você possa pegando suas dicas, né? Enquanto você não faz um curso mais aprimorado, você vai ganhar dinheiro com essas dicas que eu dou aqui, com essas operações que são excelentes para ganhar dinheiro também no mercado financeiro. Já trabalhei com essas estruturas aqui que são mais simples no mercado para estar operando, consegui ganhar muito dinheiro e conforme você vai pegando mais experiência, você vai montando uma técnica muito mais assertiva. Tá? E isso é o método 361 que eu ensino lá para os alunos. Aqui eu ensino você a ganhar dinheiro no mercado com muito mais facilidade. Bom, vamos aqui para uma próxima estrutura. Tá? Para uma próxima estrutura. Essa última estrutura que eu ensinei para você também pode ser para reversão de tendência, tá? Mesma coisa isso aqui, ó. Vai fazendo essa pequena estrutura, na qual até o momento que ele rompe essa estrutura aqui e tem a reversão de tendência, tá? Tem a confirmação da reversão e aqui você consegue também traçar o alvo da sua operação de acordo com o tamanho dessa estrutura e você traça o alvo da operação com o stop pequenininho aqui, tá bom? E com um alvo muito grande nas suas operações, alvos excelentes aí. Tem uma próxima estrutura que eu gosto muito de trabalhar com ela, que é depois de uma grande impulsão. Todas as estruturas vão vir depois de uma grande impulsão, tá? O que acontece? Quando o gráfico sobe muito, ele tem um período de descanso, ele fica um período lateralizado, que é o que ocorreu aqui, ó. Sempre acontece, tem um grande período de euforia e logo depois lateraliza, tá? Logo depois lateraliza. Grande período de euforia, lateraliza, até que haja estrutura para uma reversão de tendência de baixa ou uma continuidade de tendência para alta. Tá? Todas as estruturas de mercado financeiro, qualquer tipo de padrão, vão vir depois de uma grande impulsão. E depois dessa grande impulsão aí que nós temos as nossas entradas no mercado. Tá? Uma próxima estrutura é isso aqui, ó. Tem a impulsão e logo depois o preço fica lateralizado mesmo. Tá? Ele não fica levemente lateralizado, ele fica lateralizado mesmo, fica consolidado no mercado. Se tiver numa tendência de alta, vai chamar de distribuição, e depois de uma tendência de baixa, o gráfico vai fazer isso aqui, ó, e ficou lateralizado aqui embaixo, é chamada de acumulação. Tá? É só essas duas diferenças. A partir desse momento aqui, o gráfico, o preço da ação, ou ele pode continuar para sua tendência de alta, rompendo essa estrutura, forma uma pequena estrutura aqui, logo depois rompe essa estrutura. Tá? O stop abaixo dessa pequena estrutura. O alvo da operação, a mesma coisa aqui. E aqui embaixo, depois de uma forte tendência de baixa, o gráfico vai ficar lateralizado, ficar em acumulação. Ele pode romper isso aqui, né? Ou romper para baixo, para continuar a sua tendência, e a partir daqui ele consegue manter a sua tendência, ou fazer a reversão da tendência.
né? Fazer a reversão da tendência, a mesma coisa aqui. A ação subiu muito, lateralizou, ficou lateralizada, faz esse padrão aqui de continuação de tendência, ou ele faz o padrão de reversão de tendência, que é um padrão de força, estrutura de força, abaixo desse momento lateralizado. Aí, a partir daqui, eu confirmo a reversão de tendência, tá? Tanto de tendência para baixa, quanto para reversão de tendência para alta no mercado. Tá? São essas duas estruturas que você consegue trabalhar muito bem. Você está percebendo que os principais movimentos do mercado é de acordo com essa estrutura de força? Isso aqui se chama pullback. Tá? Essa estrutura aqui que tem a impulsão, tem a retração e tem a impulsão, é o que faz o movimento no mercado. Ele faz o movimento para alta e faz o movimento para baixa no mercado. Tá? Não tem esse movimento aqui de impulsão e retração formando esse pullback numa consolidação. Pode até ter, mas ele vai mostrar para a gente quando vai romper ou não. Se mostrar esse movimento aqui dentro de uma lateralização, por exemplo, tudo aqui eu vou dar exemplo para vocês aprenderem, tá? O gráfico está lateralizado, o gráfico está aqui lateralizado do mercado, até que chega um momento em que ele vai fazer esse movimento aqui, ó, dentro da lateralização ele faz um pullback. Isso aqui mostra para a gente que o gráfico está criando força para romper essa lateralização. A partir daqui é o momento para entrar na operação. Tá? Essa estrutura aqui, quando forma dentro da lateralização, ele quer dizer que o gráfico está criando força para romper. Vou entrar dentro da lateralização? Vou entrar aqui? Negativo. Você não vai entrar aqui. Você vai entrar depois que rompe a estrutura de força após essa consolidação. Isso daqui traz muito mais assertividade no mercado. Ariel, você pode dizer agora, Ariel, mas isso aqui vai estar mitigando o meu ganho, né? Pô, vou ganhar bem menos se eu entrar depois dessa confirmação. Se eu entrar aqui no meio, eu vou ganhar mais. Lógico, você vai ganhar mais quando você acertar esse tipo de operação dentro de uma consolidação. Um gráfico em consolidação, 80% dos rompimentos vão ser falsos, ou seja, você não tem a probabilidade ao seu favor. Você pode ganhar muito quando acertar, mas você vai perder muito mais vezes do que acertar. Tá? Então a conta não vai fechar. É melhor você não ganhar, aliás, você deixar de ganhar aí 1 ou 2%, 10% numa ação, esperando essa estrutura, do que você errar 80% das vezes e acabar perdendo todo o seu patrimônio aí, porque você quer acertar o topo e o fundo da ação, quer acertar o momento que vai romper ou não. Não vale a pena fazer isso, tá? Espera sempre a confirmação. E a confirmação é de acordo com essa estrutura de força no gráfico. Sempre vai haver essa estrutura de força no gráfico. Um outro padrão muito importante para estar operando. Depois da impulsão, sempre vou falar da impulsão. Ó. Impulsão, vou botar aqui em vermelho como é queda. Pronto. Tem a impulsão, o gráfico vai fazer esse movimento aqui. Ó. Retração, impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão. Tá? Sempre o topo anterior não vai romper esse próximo topo anterior. E esse fundo anterior não vai romper o fundo anterior, tá? Ele vai afunilando esse canal, ele vai afunilando, tá? Que é chamado também de bandeira. A partir desse momento aqui, em que o gráfico rompe essa estrutura, confirma e rompe o topo anterior com essa estrutura de força depois dessa lateralização, depois desse afunilamento, é o momento de você entrar na ação. Tá? É um ponto de compra na ação. E a partir do momento que ele rompe essa estrutura, forma esse movimento e desce de novo, é o momento de você entrar vendido na ação. É uma continuação de tendência. O alvo da operação, a mesma coisa. Você vai traçar o alvo de acordo com o tamanho da estrutura. Tá? É com essas operações, com essas entradas aqui, que você vai ganhar dinheiro no mercado financeiro. Tá? É com esses principais padrões que você vai ganhar dinheiro com as suas ações. Tá bom? Tem outra estrutura aqui que é parecida, é um pouco mais difícil de você
de você identificar no gráfico, mas pode acontecer, porque já aconteceu comigo, eu perdi quase 60%. Deixei de ganhar porque eu não entrei na operação, tá? Por quê? Não confiava no padrão, mas quando esse padrão deu 60% de ganho, eu fiquei a ver navios, não ganhei esse dinheiro. Pô, 60% do patrimônio em alguns dias é coisa pra caramba. O que ocorreu? Foi essa impulsão aqui, com essa pequena retração, tá? Só que qual a diferença dessa estrutura? É que ele vai fazendo isso aqui, ó, esse movimento, tá? Esse movimento de afunilamento, em que esse fundo anterior não rompe esse fundo anterior aqui, os outros fundos anteriores, e aqui em cima ele fica linear, tá? Ele transforma isso aqui numa resistência reta aí, e aqui um afunilamento, tá? A partir desse momento aqui, eu não conhecia essa estrutura, deixei de entrar, não sabia qual a probabilidade de acerto dela. Ele formou essa estrutura aqui, rompeu o topo anterior, e aqui deu um ganho de mais de 60%, na qual fiquei de fora, tá? Na qual fiquei de fora. E isso aqui é difícil acontecer? No gráfico diário nem sempre aparece essa estrutura, mas quando aparece ela é extremamente assertiva. Então é bom você ficar de olho nessas operações que aparece essa estrutura, tá? Toda vez que o gráfico aparecer com essa estrutura aí, já fica de olho porque o alvo, as suas operações serão excelentes aí para estar operando. Só para finalizar aqui a nossa aula, agora eu vou mostrar para vocês os principais pontos de compra e venda trabalhando com gráfico. Você lembra que eu falei aqui da estrutura de força, né? Estrutura de força que é isso aqui. Olha quantas vezes aparece essa estrutura de força no gráfico. Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Inclusive com as estruturas de reversão. Tá? Inclusive com as estruturas de reversão. Essa estrutura de força aqui, que é impulsão, retração e impulsão, você consegue trabalhar no gráfico, tá? Porque tem muitas vezes, ela acontece por muitas vezes, que é um movimento de força natural do mercado. O mercado se movimenta em tendência, então essa tendência aqui é formada por essa estrutura, na qual você tem inúmeras entradas. E com essas inúmeras entradas aqui, você consegue ir operando as ações, você consegue ganhar muito dinheiro nas ações, você consegue fazer preço médio a favor das ações, ganhando muito dinheiro com isso, tá? A favor da tendência. É com isso que eu quero, com toda essa estrutura aqui, que eu quero que você trabalhe operando no gráfico. Não é difícil operar, tá? Você às vezes pode ter algum receio se você estiver iniciando, mas para quem não está iniciando, você já pode ir testando essas estruturas aqui, pode ir circulando no gráfico, você já pode ir treinando sua mente aí para estar achando, a sua visão para estar achando essas estruturas no gráfico que vão ser extremamente assertivas nas suas operações. E se você estiver iniciando o mercado, conselho importante, pega uma dessas estruturas que eu ensinei a você e fica procurando ela nas ações. Se estiver formando essas estruturas, agenda a compra e agenda a venda. Tá? Utilize somente uma estrutura dessa. Vai testando, que não tem erro. Tá? Bom, pessoal, eu espero que tenha ajudado você. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo é só deixar aqui nos comentários que eu mesmo vou ajudar você respondendo a sua dúvida ou fazendo conteúdo com a sua sugestão. Até o próximo vídeo e até a próxima aula.